Muito bem, pessoal. Vamos voltar então aqui para o nosso segundo tempo. Vejam aí agora a segunda exceção da aula de hoje, que é a exceção de incompetência. Artigo 108 do CPP, do Código de Processo Penal. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Muito bem. Quando é que um juiz será incompetente? Veja, ele pode ser incompetente em razão do local da infração. Ele pode ser incompetente em relação à natureza da infração. Então, para falar de exceção de incompetência, nós precisamos primeiro falar de competência. Então, por exemplo, a competência, ela, em regra, vamos ler aí o artigo 69. 69, Érico, por favor. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função. Então, por exemplo, um deputado federal que está sendo processado, ou um deputado federal, no caso, sendo processado, por exemplo, por um juiz de primeiro grau, ou pelo TJ, né? Por um crime praticado no exercício da função, durante o mandato. Ou então, um deputado estadual que está sendo processado e julgado por um juiz de primeiro grau, quando ele tem prerrogativa de função por força, tem um foro do Tribunal de Justiça, no caso de deputado estadual, e do STF, no caso do deputado federal. Então, o que é que acontece? Você argui uma exceção de incompetência. Esses juízes são incompetentes. Obviamente que incompetência aqui não é no sentido literal, né, gente? No sentido técnico de competência para processar e julgar o feito. Em razão do lugar da infração, um homicídio praticado em Niterói não pode ser processado e julgado pelo juízo do Rio de Janeiro, né? Salvo no caso de desaforamento. Por isso que eu falei do homicídio, né? Mas a competência, ela em regra, se dá em razão do lugar da infração. Ou, o que é que pode determinar também a competência? O domicílio ou residência do réu. Lembrem-se dos crimes de ação penal privada, lá da Lei 9099, né? Onde a competência pode ser firmada pelo domicílio do réu, né? Ou pela natureza da infração. Imaginem que na comarca exista uma vara especializada em crimes contra a ordem tributária, ou como aqui na capital do Rio, né, que tem aquela vara especializada de crimes contra praticados por milícia, alguma coisa assim, é a nomenclatura da vara. E aí vejam que todas essas competências jurisdicionais previstas aí no 69, elas podem determinar a exceção lá do artigo 108, que é a exceção de incompetência, ok? Que pode ser oposta verbalmente ou por escrito, no prazo da defesa, ok? Artigo 108, parágrafos 1º e 2º, Érico, por favor. Parágrafo 1º. Se ouvido o Ministério Público for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Ok? Então, ouve-se o Ministério Público e, se for aceito o declínio, a declinatória de processar e julgar, o feito é remetido ao juiz competente. Então, imaginem que exista um juizado especial criminal ou uma vara especializada na comarca. Aquele fato de competência, aquele crime de competência dos GCRIMs, porque a pena máxima não excede 2 anos, não pode ser processado e julgado por uma vara criminal, né?
E aí, quem determina isso, pessoal, é a Lei de Organização Judiciária. Por isso que é importante todos vocês, quando começarem a militar, conhecerem, militar no foro, né, obviamente, quando começarem a atuar no dia a dia forense. Conhecer o regimento interno do tribunal onde você está militando e conhecer a Lei de Organização Judiciária. Por quê? Para arguir a exceção de incompetência, você precisa primeiro saber se há um outro juiz competente para processar e julgar aquele feito. Ok? Agora, se for recusada a incompetência, o juiz vai continuar no feito, né? Fazendo tomar por termo a declinatória se for formulada verbalmente. Por isso que é preferível que a arguição seja por escrito. Tá bem? Muito bem. Vejam que essa incompetência ela pode ser determinada no decorrer do processo. E aí eu sugiro que vocês vejam a tese do STF sobre competência por força da prerrogativa de função. Tá? Vejam aí o artigo, esse entendimento foi firmado recentemente, artigo 109. Por favor, Eric, 109. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz de reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Muito bem. Quando o 109 fala sobre alteração em qualquer fase do processo, houver essa mudança, lembrem-se o que diz o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Ora, os deputados federais e os senadores, desde o momento da expedição do diploma, eles possuem prerrogativa em razão da função, ou seja, são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, vejam, essa prerrogativa de foro, esse foro para o prerrogativo de função, que é exercido pelo STF, ele se estende da diplomação até o final do mandato. Ok? Então, na ação penal 937, o STF decidiu que a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele. Ok? Primeiro. E depois, a jurisdição do STF, ela se perpetua caso tenha havido encerramento da instrução, ou seja, a intimação das partes para a apresentação das alegações finais antes da extinção do mandato. Agora, se não houve o encerramento da instrução e o deputado, o senador, perdem o mandato, portanto, perdendo a prerrogativa de foro, o processo ele é remetido para o primeiro grau. Esse entendimento ele foi firmado lá na ação penal 937, lá em 2018, e abriu-se um voto divergente a partir do Fachin, né? Que, divergindo ali, enfim, da turma, a extensão da prerrogativa de foro, no caso de mudança de mandato, violaria o conceito constitucional delimitado de mandato eletivo, né? Já que nesses casos não havia mais atributos materiais do cargo ocupado anteriormente. Então, muita atenção para essa questão da exceção de incompetência por prerrogativa de função e esse entendimento recente do STF. E atentem para o que diz o 53, parágrafo 1º da Constituição. Bem, vamos em frente. Exceção de litispendência, artigo 110. Por favor, Eric. Exceções de litispendência e legitimidade da parte ou coisa julgada será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Muito bem. O que é litispendência? Vocês se lembram? Imaginem que um fato já está sendo processado
em um outro processo, em uma ação penal já está tramitando, apurando aquela infração penal, processando aquela infração penal. Não pode um outro processo ser iniciado. Nesse caso, nós teremos a litispendência. E aí, tanto a exceção de litispendência quanto a exceção de legitimidade de parte, o Ministério Público oferece uma denúncia num crime de ação penal privada, não é? E de coisa julgada, imagine que alguém já foi processado e julgado e foi condenado ou absolvido por um determinado fato, e aquele fato é novamente acusado, é levado a um novo processo. Você argui a exceção da coisa julgada, né? E aí, nesses casos, se aplica o que for disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Ok? Parágrafos 1º e 2º, caminhando para as conclusões aqui. Eric, por favor. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença. Tranquilo? Então, se a parte houver de opor mais de uma exceção, deve fazer em uma petição só. Se houver, por exemplo, exceção de suspeição e exceção de dependência, exceção de coisa julgada e exceção de incompetência, em uma única petição, e não em petições isoladas, separadas. Tá? E no caso da exceção de coisa julgada, ela só pode ser oposta em relação ao fato principal. Ok? Imaginem que há a prática de mais de um crime e o Ministério Público optou por fazer apenas uma denúncia ou denúncia em relação a um crime. O STF já entende que não há arquivamento implícito, né, do inquérito policial. Nesse caso, a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Se surgirem um outro fato posterior superveniente, não haverá a exceção ou não será julgada procedente a exceção de coisa julgada. Bem? E para concluir nosso encontro de hoje, artigo 111 do CPP. Por favor, Eric. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Tudo bem. Veja, pessoal, não suspenderão em regra é uma expressão que, em relação à cautela exigida de todo juiz e para todo o processo, essas exceções, uma vez processadas em autos apartados, ela, em regra, não suspendem. Agora, cabe ao juiz, casuisticamente, interpretar se existe um risco de um trabalho ser desfeito, ou seja, ser anulado um processo, e aí, nesse caso, é prudente, é cauteloso que ele suspenda o curso da ação penal, pelo menos por um período, até ser julgada ou até serem julgadas as exceções. Alguma dúvida, gente, nas aulas de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida, professor, mas é um pouco... Foge um pouquinho esse tema, mas como você falou da ação penal 937, era sobre essa perspectiva de se enquadrarem apenas os crimes que fossem perpetrados por deputados, por exemplo, no tempo do mandato, né, e em razão do mandato, eu não vejo muita diferença em relação à quebra de decoro, assim, o que diferencia esses crimes de uma quebra de decoro, justamente? Boa pergunta. As questões de quebra de decoro, enfim, que envolvem, que obviamente que pode ser crime ou pode não ser, né? Às vezes questões éticas que não são capituladas, não são tipificadas como crime, não estão, não abrangem a prerrogativa em razão da função, né? A liberdade do parlamentar em razão da sua condição de parlamentar. Então, é preciso, na prática, casuisticamente, Eric, analisar se a conduta ela se amolda
comum tipo penal, se houve um excesso doloso, sobretudo, nas declarações, etc., porque isso está protegido pela imunidade parlamentar. Ok? Então, é preciso, na prática, casuisticamente, caso a caso, analisar se há uma proteção, se há uma tutela da declaração por força da condição de parlamentar. A mesma coisa acontece com o advogado, né? Tem uma lei recente que eu estou até lendo para ver se eu publico um artigo que está num limite muito tênue, onde o advogado não pode, por exemplo, fazer algumas perguntas, né? Determinando como o advogado deve se comportar. Enfim, eu acho que essa lei, ela, inclusive, sancionada recentemente, né? Eu estou até com ela aqui. É a lei 23 de novembro de 2021, a lei 14.245, né? Que alterou o Código Penal, o CPP, a lei dos juizados especiais criminais e a lei, foi até chamada de Lei Mariana Ferrer, enfim, por causa daqueles atos atentatórios à dignidade da vítima, das testemunhas, enfim. Há uma linha, Eric, muito tênue entre os excessos, entre a liberdade do parlamentar de se manifestar, a liberdade de manifestação do parlamentar, assim como a liberdade de atuação do advogado. Mas isso no processo penal é muito delicado, né? É bom que a gente leia e conheça muito bem o Estatuto da Advocacia, para criticar e para analisar essa Lei 14.245, da mesma forma que é muito importante, casuisticamente, interpretar a declaração do parlamentar para saber se aquilo importou em um crime, ou seja, se excedeu as imunidades parlamentares, né, a liberdade que ele tem de manifestação ou não. Ok? Obrigado, professor. Nada, querido. Alguma dúvida mais, gente? Então, deixem eu encerrar aqui e agradecer a vocês.